Qual segredo obscuro você está escondendo de todos? Tenho uma vida de fantasia secreta, cheia de amigos imaginários. Tudo começou na escola primária e eu continuei mantendo isso por toda a minha vida. Estou na casa dos 50 anos agora e ainda prefiro ficar sozinho no meu mundo imaginário em vez de estar com minha família ou amigos. Não posso nem contar ao meu psiquiatra porque tenho medo que ele me prenda ou me dê remédios para fazer tudo parar. Isso me soa como um devaneio desadaptativo. Não é perigoso ou um sinal de que precisa ser trancado. Pesquise sobre isso quando tiver um tempo. Tudo de bom para você. No Natal passado, descobri que minha irmã e eu não temos o mesmo pai e somos tecnicamente meias-irmãs. O pai biológico de minha irmã tentou iniciar um relacionamento com minha mãe que resultou em uma gravidez e acabou não dando certo. Aquele pai biológico está morto agora, mas não investiguei mais sobre sua identidade ou como ele morreu, caso fosse algo traumático para minha mãe se lembrar. Então ela criou minha irmã como mãe solteira na casa da minha avó nos anos 80, depois ela conheceu meu pai e eles começaram a namorar e deu certo porque eles se casaram nos anos 90, se mudaram para uma casa nova e pouco tempo depois disso eu nasci. Ela me disse para nunca chamar minha irmã de meia-irmã e apenas fingir que tudo isso não importa porque ela é minha irmã e estou mantendo as coisas assim, e se alguém perguntar sobre a diferença de idade de 10 anos, eu apenas digo a eles que é uma longa história. Minha irmã também é tecnicamente meia-irmã, mas do jeito que crescemos ela é 100% minha irmã, e nenhuma de nós jamais usa a palavra meia, quando se refere a outra. Eu sou a cara do meu avô do lado do meu pai. Meus pais são quase 30 centímetros mais baixos do que eu, mas tenho quase a mesma altura que esse avô. Quando minha mãe ficou doente quando eu era criança, meu avô passou a visitá-la diariamente por longos períodos no hospital. Nos últimos meses dele, ela fez o mesmo. Depois que ele faleceu, descobrimos que ele também mantinha uma outra família em segredo. Olhando para o histórico de ausência do meu pai, por conta dele ser militar, as datas simplesmente não batem para ela ter engravidado dele na época apropriada para o meu nascimento. Com base em uma coleção de vários palpites, estou bastante convencido de que sou produto de um caso entre minha mãe e meu suposto avô. O mais perturbador é que essa provavelmente seria uma das revelações mais alegres sobre minha família. Caramba! Então isso significa que o seu pai é o seu suposto meio-irmão? Quando eu era bem jovem, há por volta dos 9 ou 10 anos, eu estava voltando para casa com meu cachorro quando ele dobrou a esquina e caminhou diagonalmente pelo quintal de uma velhinha super malvada que morava no final da rua. Ela estava em seu quintal na época cuidando de umas roseiras de aparência muito elegante que ela cultivava nos canteiros ao longo da fronteira com seu vizinho. Meu cachorro era um Golden Retriever muito amigável que nem chegou perto dela e certamente não fez nada ameaçador, mas ela mesmo assim o borrifou com algum tipo de inseticida ou outro produto químico que estava usando em suas rosas. Corri de volta para casa com o cachorro e lavei ele com uma mangueira. Ele tossiu bastante, mas parecia bem. Não contei aos meus pais porque, de alguma forma, pensei que a culpa seria minha por deixar o cachorro passear no quintal dela. Estou feliz por não ter contado a eles, porque decidi naquela noite descer as escadas, sair pela janela do lavabo e descer a rua até o quintal dela, onde cortei todas as malditas roseiras que eu pude encontrar. Eu tenho uma história meio parecida com a sua, talvez não tão sombria. Quando eu tinha uns 15 anos eu era uma daquelas crianças rebeldes que nunca queria estar em casa e tinha uma melhor amiga. Essa minha amiga tinha um gato e esse gato não era especial ou qualquer coisa, mas ele aparentemente entrou no jardim do vizinho e borrifou em toda a propriedade. Esta velhinha decidiu atirar no gato com uma arma de pressão. Uma bolinha amassada ficou presa na lateral da cabeça dele. Ficamos chateadas, mas sabendo que ninguém faria nada a respeito, minha amiga e eu decidimos destruir o jardim dela. O jardim desta senhora não era enorme, mas tinha flores caras e poderia-se dizer que era de muita manutenção. Naquela noite colocamos máscaras e enchemos frascos de spray com alvejante e fomos até a propriedade dela e borrifamos todo o jardim. 2 ou 3 dias se passaram e minha amiga e eu estávamos caminhando para o meu apartamento, que ficava na rua da casa dela, e vimos a velha conversando com alguns policiais e ela aponta para nós enquanto fala com os policiais, que acabaram não fazendo nada. Quando avistamos o jardim dela, vimos que tudo estava fraco e morrendo e a maioria das plantas já estavam mortas. Foi bom se vingar dela porque não foi a primeira vez que ela atirou no gato, mas depois disso ela parou.
Eu invento mentiras sobre o que faço no fim de semana, geralmente não faço nada e estou muito contente com isso. Outros estão sempre me perguntando o que estou fazendo e nunca tive nada para lhes dizer. Invento mentiras para escapar de telefonemas ou planos, dizendo que estou fora da cidade ou com amigos. Eu amo apenas ser deixado sozinho. Eu gostaria que houvesse uma maneira de explicar isso para as pessoas de uma maneira que pudesse ser entendida. Meu namorado sempre pergunta por que eu não saio e faço X, Y ou Z. Ele simplesmente não entende que eu realmente estou muito feliz e contente apenas passando um dia no sofá sozinha. Quando eu era adolescente, trabalhei em uma loja de artigos para turistas perto de mim. Sendo o idiota que eu era, roubei um maço de dinheiro da loja. Foi $100. Não contei a ninguém, mas eles sabiam que estava faltando. Mais ou menos na mesma época, uma colega de trabalho que estava sempre tentando me demitir estava dizendo a alguém que recebia cerca de $100 em gorjetas de seu outro emprego. Acabaram a demitindo porque achavam que quem roubou o dinheiro era ela. Não é uma história super obscura, mas a minha também é de roubar o meu empregador. Era um trabalho de verão e eles diziam às pessoas que, se você voltasse na próxima temporada, receberia um aumento. Na temporada seguinte, recebi um aumento de 50 centavos por hora e mencionei isso a algumas outras pessoas que também haviam retornado, mas que acabaram não recebendo um aumento. Eles foram reclamar com o patrão, que então pegou meu aumento de volta e deu a cada um aumento de 25 centavos. Discuti um pouco com o chefe, mas acabei decidindo que eu roubaria alguns trocados por turno para compensar essa diferença. Lutei contra transtornos alimentares por pelo menos uma década. É sempre um vai e vem. Eu sei que não é saudável, mas a parte tóxica de mim adora a sensação de estar vazia. Vários anos atrás, isso era muito ruim. Eu estava com meu peso mais baixo de todos os tempos, tinha dificuldades para pensar e para respirar. Quando eu começava a comer de novo, meu estômago ficava muito inchado, mesmo que eu comesse apenas uma pequena quantidade. Ganhei peso no último ano e minha depressão e ansiedade ficaram muito ruins por um tempo. Minha família acha que não quero passar tempo com eles. Porém, eu só queria ficar em casa porque experimentar minhas roupas e a ideia de estar em público me deixava com pensamentos terríveis. Era mais fácil mentalmente para mim ficar em casa. Infelizmente, posso me sentir lentamente voltando aos meus velhos hábitos alimentares desordenados. Olá, eu sou um terapeuta de distúrbios alimentares e odeio dizer isso a você, se você ainda não sabe disso, mas você tem um distúrbio alimentar e existem terapeutas especializados como eu que podem ajudá-lo com isso. O inchaço é causado pela realimentação e pode ser perigoso se não for acompanhado por equipe e atendimento médico. Já que basicamente você está morrendo de fome antes que seu corpo esteja lutando para obter as bactérias certas para digerir sua comida novamente. Além disso, seu corpo é muito sobrecarregado pela falta de nutrição adequada e será difícil tanto mental quanto fisicamente. Distúrbios alimentares não são algo para ser considerado levianamente e é muito importante obter ajuda para a saúde mental, porque é uma coisa da mente que afeta seu corpo. Muitas pessoas morrem de distúrbios alimentares ou encurtam sua expectativa de vida. Por favor, obtenha ajuda profissional de uma equipe de transtorno alimentar. E não fique minimizando isso chamando de alimentação desordenada. Isso é uma coisa muito séria. Quando eu era mais novo eu morava com minha avó. Pouco depois de eu completar 18 anos, a saúde dela começou a piorar, aquele tipo de declínio que você sabe que significa que ela não estará por perto por muito mais tempo. Ao longo dos meses, fiz o possível para cuidar dela. Levá-la ao hospital quando ela precisava, entre outras coisas. Tínhamos alguém vindo todos os dias para ajudá-la com coisas que eu não podia. Bem, o que minha família não sabe é que na noite em que ela faleceu, eu estava na sala assistindo TV, meu cachorro estava na cama com minha avó e comecei a ouvi-lo choramingar e latir. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia que se agisse poderia salvá-la. Mas eu não queria mais vê-la sofrer, vê-la viver com tanta dor e incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Então, optei por deixá-la passar antes de fazer qualquer ligação. Ela viveu 92 anos, e o único arrependimento que tenho é que ela faleceu um mês depois que eu teria me formado se eu não tivesse sido expulso da escola. Ela estava com boa saúde na época e poderia ir à minha formatura. Eu me arrependo tanto pelo quão estúpido eu era naquela época. Eu entendo você. Quando meu pai morreu de câncer,
Depois de uma dolorosa última noite, durante a qual meu irmão e eu nos revezamos para cuidar dele, nós dois esperamos até o último momento para ligar para os médicos. Queríamos ter certeza de que ele estava morto. Usamos aquela coisa que você coloca no dedo que mede o oxigênio no sangue, por segurança. Eu e meu irmão acabamos esperando algumas horas, nos orientando, chorando, conversando. Foi uma coisa surreal. Minha esposa, a mãe dela e eu compramos uma casa há cerca de 2 anos. Só de conversar com os vizinhos, eu já percebi que a família que morava aqui antes tinha uma filha que se misturava com as pessoas erradas. Tivemos pessoas aleatórias batendo em nossa porta à noite dizendo que precisava de gasolina. Temos um longo caminho até a entrada. De jeito nenhum você iria aleatoriamente até especificamente nossa casa para pedir ajuda. Acho que ele estava procurando as pessoas que moravam aqui. Em um domingo de manhã, fazendo panquecas para a família, atendo a porta e são 4 xerifes dizendo que eles receberam um telefonema que desligou de imediato e tinha vindo de nossa casa. Não temos telefone fixo e garanti a eles que minha esposa e filho de 2 anos não fizeram nenhuma ligação. Eles mencionaram o nome dos ocupantes anteriores e eu os avisei que nos mudamos no início deste ano e eles pareceram aceitar isso e foram embora. De qualquer forma, eu estava trabalhando no quintal e puxei conversa com o vizinho. Ele viu os carros da polícia e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a ele a situação e ele apenas disse, sim, aquela família estava confusa. Os policiais provavelmente estavam sendo cautelosos considerando o tiroteio que teve. Eu perguntei, que tiroteio? Ele meio que olha para mim com uma cara triste e preocupada e diz, o tiroteio em sua casa. Eu fiquei verdadeiramente perplexo. Ele então começa a me dizer que cerca de 2 anos antes o pai da casa confrontou sua filha e o namorado dela. Em seguida ele atirou e matou o namorado dentro de casa. Nosso estado não tem uma lei de divulgação, então nunca soubemos. Fiquei impressionado. Todos os acontecimentos estranhos meio que faziam sentido agora. Ele disse que os amigos da vítima os aterrorizaram por um tempo porque a polícia estava demorando muito para prestar queixa. Então eles cortavam as câmaras dos pneus dos carros, soltavam fogos de artifício pós-meia-noite, e todas essas coisas estranhas que os vizinhos odiavam. Fiquei chocado, mas apenas disse, que loucura, mas ei, faça-me um favor e nunca conte a minha esposa ou sogra sobre isso, elas ficam um pouco assustados com coisas assim. Então o resumo é que moramos em uma casa que presenciou um assassinato e eu sou o único da minha família que sabe. Seu estado não tem uma lei de divulgação de óbito ou nenhuma lei de divulgação. Por que o fato de a propriedade ser regularmente visitada por pessoas que procuram o cara que matou alguém é absolutamente o tipo de coisa que deveria ter sido divulgada? Essa história é muito estranha. Você deveria falar com o seu corretor de imóveis. Meu transtorno pós-traumático não está melhorando. Tenho pesadelos noturnos com o acidente industrial que eu sofri. Vejo meu colega de trabalho arrancando o rosto queimado todas as noites. Eu não grito mais durante o sono por causa disso. Não estou mais tão apavorado com isso. Mas mesmo sabendo que não é minha culpa, sinto uma enorme culpa pelo que aconteceu com ele. Às vezes, quando não estou dormindo, ouço o grito que ele deu à distância e isso faz minha espinha congelar. A terapia não adiantou muito. Eu gostaria de te informar sobre um tratamento chamado de dessensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. Sou socorrista e já vi muitos colegas de trabalho lidarem com o trauma e o horror do trabalho. Todo mundo que conheço que já experimentou esse tratamento e me disseram que é uma verdadeira mudança de vida. Mesmo que não funcione com você, por favor, não pare de tentar encontrar algo que funcione. Por favor, continue a defender a si mesmo. E saiba que você está experimentando uma reação normal a um evento anormal. A maioria das pessoas nunca experimentará nada que se aproxime do que você passou, o que realmente pode parecer isolador. Tudo de bom para você e espero que fique bem. Encontrei meus papéis de adoção há alguns anos, quando procurava uma cópia da minha certidão de nascimento. Eu conheço minha mãe biológica, mas nunca tive um relacionamento com ela. Minha avó materna me acolheu em 2002, eu nunca soube que ela me adotou, só sabia que um dia acabei morando com ela depois de dizer a ela um dia que eu não queria voltar para casa. Também encontrei a carta que minha mãe escreveu explicando por que estava desistindo de mim. Ler aquilo realmente doeu.
Não consigo imaginar a dor que levou a essas circunstâncias, mas cara, pensei na sua avó ouvindo você dizer que não queria ir para casa, e instantaneamente tomar atitude, tomando conta de todo o trabalho legal. Espero que ela tenha sido tão boa para você quanto parece, porque realmente ela parece um anjo. No ensino médio, eu era um garoto super bom. Tirava notas boas, adorava o dever de casa, evitava problemas e ficava super quieto durante as aulas. De qualquer forma, havia um cara que também estava nas aulas comigo, mas ele era super barulhento e desagradável, mas aprontava de tal forma que ele tinha alguma margem para conseguir negar que foi ele que tinha aprontado. Embora nós nunca nos falássemos, não tenho nem certeza se ele sabia que eu existia, ele me irritou. Talvez tenha sido por causa um dia frio em ele ficava provocando uma garota da nossa classe, ou talvez fosse de quando ele fingia ser amigo de um garoto que era definitivamente especial e desesperado para fazer amigos, só para ele fazer o dever de casa para ele e depois intimidá-lo no dia seguinte. Sei lá. Então, aleatoriamente, às vezes uma vez por semana ou uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, eu assoviava. Era um assovio agudo que soava como uma chaleira que eu consigo fazer sem mal mover a minha boca. Naquela época, ninguém sabia que eu conseguia fazer isso, exceto minha família. O garoto super desagradável sempre se metia em encrenca, pois achavam que era ele que fazia. Eu nunca fui descoberto. Isso é hilário. Eu tenho uma habilidade semelhante, e eu consigo fazer um barulho tipo um piado de um pintinho. Quando eu era criança, eu estava na igreja cantando ostensivamente no coro, mas na verdade piando ao som da música. Minha família lá embaixo sabia que era eu e estava toda tentando não rir, mas quase explodindo. Décadas depois, ainda é um assunto que surge nas reuniões familiares. Eu caí de um telhado no trabalho ontem. Eu caí cerca de 2,5 metros e aterrissei de lado, batendo levemente a cabeça. Eu estava com pressa e estava sendo confiante demais. Eu disse à minha parceira que eu escorreguei e caí no gelo, porque ela teme que eu trabalho sozinho. Eu poderia ter morrido e ninguém saberia onde eu estava até que meu corpo começasse a feder. Eu estava em algum tópico do Reddit onde todo mundo estava falando sobre amigos ou familiares que bateram com a cabeça e ficaram bem por alguns dias e depois morreram ou entraram em coma, então você deveria dar uma olhada nisso. Mais do que provavelmente você está bem, mas vale a pena ir no médico só para ter certeza.